Oi, gente! Esse é um trabalho de neurofisiologia e, como neuro, nós vamos entender o neurônio. E o meu grupo está responsável por apresentar para vocês a anatomia do neurônio. Vamos começar então por uma pequena estrutura. Aqui nós temos os três tipos de neurônio, o bipolar, o multipolar e o pseudonipolar. E eu queria mostrar que todos eles possuem essa pecinha aqui, que está circulada em azul, que é o dendrito. Agora, ampliando um pouquinho mais, a gente pode ver no multipolar o dendrito em verde, certo? E aqui a gente enxerga que o dendrito sai do corpo celular, que está aqui. O dendrito nada mais é do que uma antena para o neurônio, ou seja, ele é responsável por captar os estímulos do ambiente e passar por todo o neurônio, pelo axônio e todo o resto. São esses prolongamentos fininhos como ramificações. Eles não são mielínicos. Entretanto, possuem milhares de dendritos em um único neurônio. Então, gente, essa parte do trabalho, ela vai falar sobre o corpo celular, que é toda essa parte aqui, ou também conhecido como soma. O corpo celular é a fábrica do neurônio, ou seja, nele são produzidas proteínas que vão para os dendritos, axônios e terminais sinápticos. Neles também há as organelas especializadas, que são essas daqui de dentro. No caso, o ribossomo, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, o complexo de Golgi e também as mitocôndrias. Há também o núcleo, que será falado em outra parte do trabalho, e também a membrana, que é essa partezinha azul aqui. Bom, a membrana neural, ela serve como uma barreira na união do citoplasma interno do neurônio. Serve também para excluir certas substâncias que são indesejáveis e flutuam no fluido que banha o neurônio. Ou seja, nessa partezinha de fora aqui, há várias substâncias que ficam ao redor do neurônio. Essa membrana, ela vai servir como uma parede ou uma barreira mesmo, para proteger o neurônio de substâncias que não são desejáveis ou não são úteis para o neurônio. O complexo de Golgi, que é essa partezinha azul aqui, é uma estrutura ligada à membrana que exibe um papel no empacotamento de peptídeos e proteínas dentro das vesículas, incluindo, por exemplo, os neurotransmissores. As mitocôndrias, que são essas verdinhas aqui, é a parte da célula responsável pela energia na forma de ATP, ou seja, adenosina trifosfato. Os neurônios necessitam de uma quantidade enorme de energia. O cérebro consome também uma grande quantidade de ATP, e esta é usada como combustível na maioria das reações químicas do neurônio. Os ribossomos, que são essas partezinhas aqui, verdinhas, são pequenas granulações presentes no citoplasma da célula e também na parte superficial do retículo endoplasmático rugoso. Que é essa partezinha aqui. Podem ver que tá aqui as partezinhas azuis, que são os ribossomos, e a rosa, que é o rugoso. Os ribossomos atuam na síntese das proteínas e também na síntese das cadeias polipeptídeas. O retículo endoplasmático rugoso e o liso são um sistema de tubos para o transporte de materiais dentro do citoplasma. Um deles pode possuir os ribossomos, que daí seriam os rugosos, como eu já falei aqui. Ou também podem não possuir os ribossomos, que seriam essa partezinha roxa, que são os retículos endoplasmáticos lisos. Os rugosos ainda são importantes para a síntese das proteínas. Vamos ver a anatomia do núcleo e entender também que o núcleo é uma das mais importantes organelas de uma célula. Ela é composta de uma estrutura muito complexa que desempenha funções de extrema importância. E grande parte das atividades que a célula faz é controlada pelos genes.
que estão localizados no núcleo. Podemos entender também que a carioteca é uma membrana que envolve todo o conteúdo nuclear. Logo, podemos entender que ela possibilita a separação do núcleo e o citoplasma. No interior do núcleo, podemos encontrar corpos esponjosos que chamamos de nucléolos. Eles possuem uma forma esférica e são formados de proteínas RNA e DNA. Nos nucléolos são formados os ribossomos, que atuam no processo de síntese de proteínas. Podemos encontrar também a cromatina, que é outro material genético que são compostos de moléculas de DNA e em associação com outras proteínas. A cariolinfa seria um suco nuclear que envolve e preenche todo o interior do núcleo. A cariolinfa é composta de água e outras proteínas. Nosso trabalho sobre a anatomia do neurônio, eu fiquei responsável por falar do axônio. O axônio é a parte do neurônio responsável por conduzir os impulsos nervosos do corpo celular até a terminação do axônio. O seu tamanho pode variar de milímetros, podendo chegar até 1 metro. Cada neurônio tem apenas um único axônio, isso é importante frisar. Por vezes, axônios podem se unir a outras células. Geralmente, eles se unem a outros neurônios, da qual chamamos essa união de sinapse. Numa sinapse, a membrana do axônio e outras estruturas moleculares especiais servem para transmitir sinais elétricos ou eletroquímicos através de uma pequena abertura. As células de Schwann, que são estas bolinhas aqui, elas são responsáveis por produzir a bainha de mielina, que reveste todo o axônio. A bainha de mielina, ela reveste todo o axônio e no sistema nervoso central encontramos os oligodendrócitos e no sistema nervoso periférico, onde nós encontramos as células de Schwann. A célula de Schwann é responsável por isolar eletricamente os nervos e assim permitir a propagação rápida de potenciais de ação. Cada célula de Schwann envolve o segmento de um axônio. Elas podem se enrolar em volta delas mesmas até 100 vezes, e a sua membrana celular contém lipídios e glicoproteínas específicas para as necessidades de isolamento dos neurônios. A bainha é descontínua, como nós podemos ver aqui, Ela se interrompe em intervalos regulares, formando então esses nódulos de Ranvier. Outras pessoas chamam também de nós neuros fibrosos, que nada mais é que regiões limites entre uma célula de Schwann e outra. A perda da mielina provoca uma grande variedade de sintomas. Se a bainha de mielina que envolve a fibra nervosa for lesada ou destruída, os impulsos nervosos se tornam cada vez mais lentos e não são transmitidos. O impulso então é transmitido ao longo de toda a extensão da fibra nervosa, o que toma um tempo bastante maior do que se ele pulasse de um nódulo para o outro. Então, a perda da bainha de mielina também pode provocar curtos-circuitos ou bloqueio de transmissão dos impulsos nervosos. Oi, gente! Para finalizar o nosso trabalhinho de anatomia do neurônio, vamos falar da última parte do neurônio, que são essas aqui, as ramificações terminais do axônio. Então, os axônios são prolongamentos longos que atuam como condutores dos impulsos nervosos. Todos os axônios terminam em ramificações. Elas também são chamadas de botões sinápticos. Como está aqui circulado, a gente pode ver como se fossem botõezinhos mesmo. O terminal do axônio é um local onde um neurônio entra em contato com outro neurônio, formando a sinapse. Então, aqui temos os dendritos de um axônio e aqui o terminal axônio de um outro neurônio, que juntando formam essa comunicação entre um neurônio e o outro,
podendo ser chamada de sinapse. Então, o impulso nervoso, ele proporciona a liberação de vesículas, podemos ver aqui, que contém os neurotransmissores. Então, a gente tem um neurônio pré-sináptico, podendo ser este aqui, e o neurônio pós-sináptico. Esses neurotransmissores, eles caem na chamada fenda sináptica e dão origem aos impulsos nervosos para a célula seguinte. Então, gente, esse foi o nosso trabalhinho de anatomia do neurônio. Espero que tenham gostado. Até mais!